Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar bônus para vender mais. Você vai ver que é um processo simples, mas muito poderoso, e eu vou mostrar na tela do meu computador para não ficar nenhuma dúvida. Mas antes eu já te convido a se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Eu falo tudo sobre estratégias de venda, tráfego, SEO, e tem muito conteúdo bacana chegando, então já se inscreve para você não perder nada. Agora a gente vai lá para a tela do meu computador, então já pega papel e caneta. Então vamos lá, como criar bônus para vender mais. Aqui com esse passo a passo vai ficar bem claro aqui para você montar os seus bônus aí irresistíveis e não vai ter dúvida nenhuma, eu tenho certeza disso. Então o primeiro passo que você precisa saber é parar e analisar qual que é o seu momento agora. O que você já tem conhecimento, porque tem muita gente que fala, eu comecei agora no marketing digital, comecei agora no marketing de afiliados, ainda não tenho como criar um bônus porque não tenho muito conhecimento, e na verdade isso não procede, porque se você já comprou algum curso, se você já começou a aplicar, você já tem muito mais conhecimento do que muita gente aí que nem sabe, por exemplo, o que é o marketing de afiliados, que nem sabe, por exemplo, qualquer tipo de estratégia com marketing digital. Então é importante você olhar para trás e ver o que eu já aprendi nesse curso, o que eu já apliquei, né? Então quais os tipos de conhecimento que eu já tenho. Então eu coloquei aqui alguns, só como exemplo. Se você comprou um curso base, por exemplo, que é por onde a maioria das pessoas começam, então você já tem conhecimento de como montar um blog, de como criar um canal no YouTube, de como fazer thumbnails para o YouTube, de como fazer SEO para os seus artigos do blog, para os seus vídeos do YouTube, de como ter uma bio, eu até repeti aqui, deixa eu tirar aqui, de como ter uma bio que converte, uma bio que seja realmente atrativa ali dentro do Instagram, de como fazer anúncios. Então, geralmente, dentro desses cursos base, tem todo esse tipo aqui de conteúdo. Então você já tem muita coisa aí que você pode sim criar bônus aí bem poderosos, tá? Então, primeiro você para e faz essa análise. Aí uma outra coisa que é importante falar é que alguns bônus, que são bônus que geralmente assim o pessoal realmente fica muito interessado, são bônus provenientes de testes próprios que a gente faz e que nos traz resultado. Então, algo que você mesmo pensou em alguma estratégia, aplicou e conseguiu chegar em algum tipo de resultado. Eu vou dar um exemplo. Eu utilizei o Pinterest Ads, os anúncios do Pinterest, para divulgar, o que eu fiz? Eu criei um artigo bem topo de funil, que é um tipo de busca grande dentro do Pinterest. Eu escrevi esse artigo e dentro desse artigo eu coloquei uma captura de e-mail que vai direto para o funil do produtor. Eu fui lá no material de Hot Leads lá do produtor, peguei, criei uma artezinha, coloquei essa captura dentro do meu artigo. Aí eu publiquei esse artigo no meu blog e depois eu fiz alguns pins, para direcionar para esse artigo. E depois disso, eu patrocinei ali dentro do Pinterest Ads um dos pins específicos que levava para esse artigo. Então, com apenas R$15, eu consegui colocar mais ou menos uns 6 a 7 leads, eu não me lembro certinho agora, dentro do funil do produtor. Então, o que isso significa? Agora, o produtor que vai começar a trabalhar um relacionamento com ele, vai mandar conteúdo, vai mandar convite para eventos. E no momento, se em algum momento essa pessoa se sentir, convertida, sentir interessada em adquirir o produto ali do produtor, eu ainda vou ganhar comissão porque ele entrou ali para o funil através do meu link de divulgação. Então, foi uma estratégia que eu testei, que apenas com R$15 eu consegui fazer isso, e é uma coisa que eu transformei em bônus, por exemplo, para Black Friday. Então, é mais ou menos isso que eu tô querendo explicar aqui. Quando você faz alguns testes ou quando você utiliza algumas estratégias que são estratégias que te trazem resultados, não fique com medo de compartilhar esse tipo de conhecimento e vai lá e transforma isso num bônus, porque aí você vai ver como as pessoas vão ter interesse de comprar os produtos com você só para ter acesso a esses bônus, tá? E dependendo do bônus, ele fica tão irresistível que a pessoa, mesmo que ela não comprar o produto, às vezes ela já até tem o produto e não precisa comprar, ela vai querer comprar só os seus bônus. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os bônus da Tatiane Faria, que ela fez em alguns meses atrás, que ela acabou tendo que colocar os bônus dela à venda, porque muita gente ficou interessada, inclusive eu comprei os bônus dela, porque realmente eram bônus que entregava muito valor, tá? Então,
isso pode acontecer com certeza. Uma outra coisa bacana também é você oferecer consultoria, mas uma consultoria que tem início e término, tá? Isso aqui é uma coisa muito bacana, por exemplo, quando você tá iniciando também, que você ainda não tem muitos bônus para oferecer, ou não teve também às vezes tempo de criar muitos bônus, você pode oferecer a sua consultoria aí para quem comprar com você. E é legal que você ofereça essa consultoria principalmente para o seu produto mais forte, que vai ser aquele produto que automaticamente você vai falar mais, tá? Então é importante isso. Eu sempre ofereço consultoria, porque eu adoro dar consultoria, então é uma coisa que faz parte aqui da minha estratégia, mas eu acho que é muito bacana também, principalmente para quem tá no início, oferecer isso, porque o seu tempo também vale dinheiro, o seu conhecimento vale dinheiro, e aí você pode estipular aí um início e um término, para você também não ocupar tanto aí a sua agenda, tá? Então isso é importante você falar e deixar isso bem claro de qual vai ser esse período. Uma outra coisa muito bacana também é você criar nomes bem criativos aí para os seus bônus, tá? E sempre explicar o motivo, o sentido desses nomes, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui 2 nomes que o Caio Calderaro utiliza ali dentro do curso dele, de 2 módulos, que um é o módulo custo zero e outro é o módulo nadando com os tubarões. No módulo dele nadando com os tubarões, é exatamente onde ele explica como a gente faz anúncios no Google Ads concorrendo aí com grandes contas, né? Com produtos aí que são mais concorridos. E o custo zero já é uma estratégia dele inicial, quando a pessoa ainda não tem muito valor para investir, não tem muito conhecimento, então ele colocou esse nome. Então são nomes diferentes, criativos, né? E que estão relacionados aí ao conteúdo que ele vai trazer. Eu pus esse outro exemplo aqui, Leads Express, que poderia ser, por exemplo, um bônus onde você vai ensinar como a pessoa capta leads de uma forma mais rápida, tá? Então é só alguns exemplos, aí você tem que colocar a criatividade aí para funcionar, porque isso dá sim um up, dá uma valorizada aí nos seus bônus, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também é criar uma degustação de algum bônus. Então isso quase ninguém faz. Então, por exemplo, vamos supor que você vai entregar ali como bônus um mini curso de SEO para YouTube. E esse mini curso é composto de 4 aulas. O que você pode fazer? Você pode entregar a primeira aula ali como degustação, sendo que essa primeira aula já tem que ter bastante conteúdo de valor, porque a pessoa vai realmente ficar interessada em ter acesso ao restante do mini curso. Tá? Então isso é uma estratégia que geralmente a gente faz com conteúdos pagos, mas pode fazer com bônus também. E uma outra coisa importante de falar é que para você diversificar os formatos, não faz isso só em formato de vídeos, mas faz também em formatos de vídeos únicos, de mini curso, onde tem mais de um vídeo, e em formato de e-book, de consultoria, mentoria, dá essa diversificada, porque isso também vai te ajudar a valorizar aí muito mais os seus bônus, né? Porque tem muita gente que acaba fazendo só, por exemplo, e-book, mas tem muita gente que não gosta só de ficar lendo. Então é bom que você tenha todos os tipos de formato aí para entregar para esses potenciais compradores, tá? E uma outra coisa, sempre nesses seus bônus você tem que entregar um passo a passo realmente palpável, um passo a passo que as pessoas vão conseguir estudar, aplicar e atingir os resultados ali prometidos. Então você tem que sempre pensar que você precisa fazer bônus que facilmente você poderia cobrar, que facilmente as pessoas gostariam de pagar para ter, porque vai ser uma aula ali realmente completa, uma aula ali bem passo a passo. Tem que causar transformação, tá? Então, a pessoa precisa consumir esse conteúdo e ela precisa sair desse conteúdo diferente de como ela entrou, com conhecimento transformador que vai trazer resultados. Então, nada de ficar enchendo linguiça só para falar, eu tenho 20 bônus para oferecer e no final se juntar não dá um, né? Então, é muito melhor aqui a qualidade do que a quantidade. Se você tiver 3 bônus, mas que sejam 3 bônus realmente bem profundos, bem poderosos, vale muito mais do que um pacote de bônus aí que não vai trazer muitos resultados, tá? E só para reforçar aqui, quando você for criar os seus bônus, é sempre bom voltar na sua persona, pensar em quais as dores, os desejos dessa persona, para que você crie aí produtos que realmente vão resolver os problemas, as dores dessa persona. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, tem muita gente que oferece packs de posts, packs de pins, porque tem muita gente que não tem tempo. Então, isso é uma coisa que é um desejo de muita gente, né? Tem muita gente que compra muitos packs porque resolve muito essa questão da otimização do tempo. Então, se você tem aí bastante conhecimento com Canva ou com qualquer programa de criação de imagens, você pode oferecer isso como solução. Um outro exemplo aqui é estratégias, né? Então, você pode, se uma dor da sua persona é fazer a primeira venda, você pode criar um
bônus ali, estratégia para fazer a primeira venda no orgânico, por exemplo. Ou se a pessoa tem dificuldade em captação de leads, você pode criar um bônus voltado para isso. Ou mesmo um bônus, por exemplo, de como configurar uma ferramenta de e-mail marketing grátis. Porque tem muita gente que tem esse problema com ferramenta de e-mail marketing ou que não tem verba, né, no início para investir numa boa ferramenta. Então, isso aqui é um bônus que muita gente iria gostar de ter. Então, é sempre bom voltar, assim, na sua persona para saber quais as dores, os desejos, o que realmente iria interessar a ela, tá? Só lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para minha consultoria O Ponto Certo. Então, caso você queira visitar aí a página oficial, o link vai estar lá na descrição. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo com o maior prazer. E a gente se vê no próximo conteúdo, tá bom? Tchau, tchau!